Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade a reflexões sobre fatores transversais relacionados a esta estrutura que nós utilizamos para poder entender, para construir uma percepção sobre o processo de acesso a dados, o ciclo de vida dos dados a partir de uma perspectiva dos dados, não funcional, né, dos dados. Hoje nós vamos falar sobre legislação, preservação e qualidade. Relembrando os vídeos anteriores, nós temos que ter em conta que há um longo caminho a ser percorrido entre a origem da informação, a fonte, e a sua destinação, o seu uso, passando inclusive por transformações, por modificações para que essa informação possa ser coletada em seguida, ou assim que ela esteja pronta, organizada, tratada, ela possa ser armazenada, e tudo isso não teria sentido se não tivesse uma finalidade, se ela não tivesse um resultado esperado, que é a disponibilização dessa informação para quem precisa, o atendimento a uma necessidade informacional, tanto humana quanto maquínica. Pode ser um insumo de uma outra parte, de um outro processo, interação essa que pode ocorrer, inclusive, por máquinas, né, entre as máquinas. Tudo isso a gente viu em vídeos anteriores, culminando na identificação de pelo menos 4 momentos distintos relacionados às competências, ao planejamento, a elementos vinculados a esta caminhada, a este processo de acesso a dados, que é a fase de coleta, armazenamento, recuperação e descarte. Transversalmente a essas fases, nós temos os pilares, né, os fatores transversais que ocorrem em todas as fases, em maior ou menor grau, dependendo do processo, mas eles estão presentes em todas as fases, cada uma delas com uma característica, uma perspectiva, o que reforça ainda mais essa questão dos 4 momentos, né? Então, em vídeo anterior, a gente já falou sobre integração, qualidade e disseminação. Hoje, nós vamos começar pela questão da legislação. O foco maior acaba sendo sobre a questão do direito autoral. Mas, no fundo, a gente precisa entender que existe toda uma questão relacionada às normas, à legislação, não só do seu país, mas, hoje, cada vez mais, de uma forma global, das leis e normas que regem o uso dos dados. Então, de novo, pensando num fator transversal, quando a gente fala em legislação, nós temos que considerar esse fator na fase de coleta, armazenamento, recuperação e descarte, cada qual com suas características. Vamos começar refletindo sobre algumas questões que podem surgir, né? Então, as questões da legislação, elas são muito próximas dessa questão do: existe alguma restrição para aquela coleta dos dados? Ou seja, tem-se o direito ou permissão de coletar esses dados? É muito importante isso, inclusive quando se pensa em trabalhos acadêmicos, por exemplo. Existem algumas situações em que o pesquisador acaba utilizando dados que lhes são acessíveis em função de uma posição ou de um caminho alternativo, de um acesso que ele teve a esses dados, que nem sempre foi autorizado. Então, é importante ter em mente que, uma vez identificando uma fonte que você pode usar para atender uma determinada necessidade, você deve se preocupar se você tem o direito, se você tem uma permissão de coletar esses dados, se esses dados estão publicamente disponibilizados e devidamente informados se esses dados podem ou não ser utilizados para coleta em determinadas finalidades. Uma vez coletados esses dados, você tem o direito de armazenar esses dados? Em algumas situações, você pode até acessá-los, mas não tem o direito de registrá-los em um outro suporte.
fazer uma nova cópia. Isso era muito comum quando você comprava, inclusive, suportes físicos de conteúdos digitais, em que você comprava, mas não tinha o direito de gerar cópias, né, com algumas exceções. Então, você podia fazer aquilo para garantir que você teria acesso a esse conteúdo caso o seu suporte se danificasse. Mas existiam muitas discussões sobre isso, porque a grande preocupação da indústria era a ampliação do acesso em que uma cópia só teria, caso ela pudesse ser feita de forma indiscriminada, diminuindo assim a demanda pelo produto que ela vendia. Essa discussão ainda continua, existem muitas reflexões sobre isso, principalmente na ciência da informação, quando se fala de e-book. O conteúdo digital do e-book pode ser copiado, não pode, em que formato, quando ocorre a quebra, né, do direito que você tinha de acessar esse conteúdo, quando você fornece a terceiros para que você possa ler, né, porque é diferente de um livro que você pode emprestar. Mas você, no caso do digital, ao dizer que você está emprestando ou disponibilizando, por exemplo, para uma turma de uma disciplina, você pode estar quebrando uma legislação. Eu conheço casos de livros que foram disponibilizados por professores de forma restrita a uma determinada classe, a um determinado ambiente restrito, mas que foi alvo de uma ação judicial justamente porque quebrava o acordo prévio que havia de acesso àquele conteúdo que foi comprado para acesso do professor. O fair use, nesse caso, seria apenas permitido se você disponibilizasse pequenas partes do livro, e aí também entrariam outras discussões, né? O que é uma pequena parte, ou uma parte que não prejudicasse o acesso e o retorno daquele que está vendendo aquele produto. A gente percebe muito isso em interfaces como a da Amazon, por exemplo, que permite que você baixe, né, amostras dos livros. Então, você pode baixar lá o primeiro capítulo, geralmente ele vem em uma parte ali pequena, isso é quase um fair use, ele está deixando que você leia um pedaço, esperando que com isso você acabe por comprar o livro completo. Então, isso é diferente de disponibilizar e armazenar o conteúdo como um todo. E uma vez armazenado, né, deriva já a pergunta da recuperação. Você tem direito de disponibilizar esses dados? E aí, quando a gente fala de livro, de filme, de conteúdos digitais, a gente está falando também de dados, né? E até de excluir. Você pode excluir esses dados? Essa é uma questão que pode parecer estranha num primeiro momento, mas cada vez mais nós estamos substituindo os documentos físicos por registros digitais. Então, os livros fiscais, por exemplo, estão cada vez mais transformados e substituídos por registros digitais. Então, o livro digital, ele exige que você mantenha o registro da informação por X anos. Em alguns casos, eles não podem ser excluídos, não tem um tempo limite de manutenção, você deve mantê-los sem um limite de tempo. E aí a gente ainda tem que pensar na questão dos dados, quando a gente considera o acesso a dados pessoais, por exemplo, que com novas legislações agora, buscando criar regras e estabelecer uma aproximação do usuário e daquele que é referenciado nos dados com relação àquilo que é coletado sobre ele. Então, tudo isso remete à questão de legislação, enquanto pensamos no processo de acesso a dados. E aí, se a gente for pegar, então, em cada uma das fases, eu vou ler aqui, vou pedir licença para vocês, para ler aqui alguns trechos do texto que trata dessa questão na fase de coletas, né? No momento da coleta, deve-se manter em foco a questão do responsável pela fonte de dados que se pretende utilizar para que não venha a ser desrespeitado o direito, por exemplo, o direito autoral vinculado aos dados que são obtidos. Considerando sempre que podem existir empresas e recursos envolvidos no desenvolvimento de soluções para o tema cuja coleta foi alvo,
e que, independente de discussões éticas sobre o direito de acesso ou não a determinados recursos informacionais, deve-se, em última instância, respeitar o arcabouço jurídico que sustenta a legalidade desse acesso. Independente de discussões se uma determinada informação deveria ser de acesso aberto ou não, devemos considerar alguns aspectos. Por exemplo, o recurso investido para que aquele dado fosse obtido. Então, se é uma instância pública, o recurso já era público, então ele deveria ser, em última instância, disponibilizado. Mas se é uma empresa que fez aquela coleta, que investiu recursos para obter aqueles dados, há de se considerar essa questão também. Por quê? Mesmo considerando o bem público que aquele dado pode gerar, se você não respeitar essa questão, você acaba por desestimular investimentos futuros de iniciativas do setor privado. E se ele vai perder o investimento por ser um bem público, ele vai investir em outra coisa. Então você pode usar então de recursos públicos para tentar retornar de forma justa e, claro, controlada o retorno sobre o investimento para que aquele dado ganhe, receba o incentivo. Então, não é porque a gente defende o acesso a dados, defende o acesso aberto, que a gente também deixa de respeitar questões relacionadas ao direito daquele que gerou aqueles dados, daquele que produziu aqueles dados, certo? Deve-se consultar sempre as informações sobre direito de acesso aos dados desejados e suas nuances, como a questão de resultados derivados ou de vinculação financeira de uso futuro e resultados produzidos a partir deles. E ainda, a autorização de alteração e de obrigatoriedade de citação de fonte, remetendo aqui à questão do direito autoral, a diferença, né, entre direito autoral patrimonial, né, que diz respeito ao retorno financeiro sobre aquilo, ao direito de tratar de questões relativas a aspectos financeiros, né, e o direito direito autoral moral, aquele que é inalienável, aquele que é atribuído a você, por exemplo, a partir do momento em que você dá o clique, que você tira a foto, o direito autoral moral, ele já é atribuído a você, e você só precisa garantir, encontrar meios para garantir que isso fique registrado. O maior volume possível dessas informações deve ser devidamente registrado no âmbito do próprio repositório, ampliando sua segurança jurídica e ainda de seus responsáveis. Então, aqui na coleta, a gente já se preocupa em coletar esses dados. Então, encontrou uma fonte, entendeu que essa fonte é útil, você pode já fazer o download ou fazer o uso que você precisa dela, identifique se você tem os direitos para fazer isso, mas também já deixe isso disponível, faça também a coleta sobre essas informações da questão do direito do acesso, dos limites que foram colocados e foram definidos pelo seu proprietário, por aquele que é responsável por aqueles dados, o detentor dos dados. Já na fase de armazenamento, uma das preocupações deve ser com relação aos direitos autorais vinculados à fonte da qual os dados foram obtidos. Então, derivado já da mesma preocupação lá da coleta, né, em que nós devemos buscar registrar também estas informações, para que se mantenha a segurança institucional daqueles que respondem pelos dispositivos de armazenamento. E aí esse é um alerta muito importante, principalmente para áreas da biblioteconomia, da arquivologia, que começam a migrar seus profissionais, seus egressos, para atuarem em repositórios digitais, em repositórios que cuidam de conteúdos digitais. Existem áreas que apresentam forte presença do Estado em sua gestão, o que pode favorecer o acesso e futuro armazenamento desses dados, mas também deve ser considerada a massiva presença de empresas que realizam investimentos em pesquisa e desenvolvimento e que, portanto, esperam por resultados financeiros de seus investimentos e buscam proteger seus ativos informacionais. Ou seja,
Uma coisa é encontrar dados de um Ministério da Agricultura e você tem lá, então, um recurso público que foi usado para gerar aqueles dados. Existe uma expectativa, e aqui o autor foi quase naivo, né? Mas digamos que uma ingenuidade aqui na questão de acreditar que essa continuidade permaneceria garantida por ser um órgão de governo, quando na verdade isso não se garante, tá? Não é uma certeza, não. Existem muitos cases de pesquisas que começaram e tiveram que ser alteradas justamente porque os dados foram retirados do acesso, ou seja, foram descontinuados, foram realmente excluídos de portais. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. Independente de discussões éticas a esse respeito, deve-se ter em mente que um dado armazenado deve conter em seus metadados informações sobre sua origem e sobre os direitos relacionados a ela. Então, assim como nós nos preocupamos lá na coleta em identificar essas informações, nós precisamos agora no armazenamento também trazer esses dados coletados para os metadados daquele conjunto que você está armazenando. Então, peraí, qual é a diferença entre a coleta e o armazenamento nessa questão? Uma coisa é obter esses dados, outra coisa é pensar em estruturas que permitam que esse dado seja também registrado. Porque agora não é só gravar esses dados, persistir esses dados, eu preciso vincular essa persistência, esse conteúdo registrado, ao conjunto de dados. Então, não é só uma questão de manter esses dados registrados, eles precisam estar vinculados àqueles conjuntos de dados ao qual dizem respeito. Eu preciso ter a certeza que ao acessar aquele conjunto de dados, eu também vou ter como encontrar, em um momento futuro, os dados sobre as questões relativas a liberações, as questões relativas aos direitos de acesso e uso daqueles dados. Por isso que a gente trata isso de forma distinta, né? Por isso é que vale a pena a gente destacar que mesmo quando se trata de armazenamento, de tratamento de outras bases de dados, a gente deve considerar a questão de trabalho derivado, que mesmo não sendo uma cópia dos dados originais, o conteúdo armazenado deve ser resultado, pode ser resultado de acesso a determinadas bases, e que só seriam possíveis por meio desse acesso. Deverão conter as informações sobre os dados que as originaram, né? Essa é uma outra questão. Os dados, até por sua essência, fragmentados, na maioria dos casos vão vir de fontes distintas. Esta transformação em conjuntos resultantes não podem deixar de registrar quais foram as fontes, as origens que permitiram a obtenção daquele resultante. E, junto com essas questões, também aquilo que veio lá da origem. Então, vejam que a coisa vai se multiplicando, mas é necessária. Como é que você conseguiu chegar nesse resultado? Ah, porque eu acessei determinado fato. A simples transformação de uma estrutura em outra, a migração, ou mesmo que tenha sofrido uma sumarização, uma classificação, uma ordenação, isso não o faz um dado distinto do anterior. Continua sendo um dado derivado daquele anterior. Assim como uma obra de arte, uma música em que você pode atrelar ou atribuir direitos, inclusive para questões como esta de obras derivadas. Então, todas essas preocupações precisam ser mantidas em todos os níveis do armazenamento, inclusive. Por quê? Porque a gente vai chegar lá na recuperação, o momento em que nós vamos disponibilizar. E aí eu preciso deixar explícito quem tem a permissão de usar e como os dados podem ser utilizados a partir dessa recuperação, tornando mais fácil e segura sua utilização e replicação. Agora a gente está no papel inverso, né? Se até então nós estávamos coletando os dados e armazenando, agora nós estamos disponibilizando. Então agora nós estamos no papel daqueles que disponibilizaram os dados para o nosso trabalho. Devemos também ter então essa preocupação de alimentar, de fornecer essas informações para quem busca os nossos dados, de forma clara, objetiva
e garantindo, inclusive, segurança institucional para a nossa disponibilização e para a disponibilização que os futuros usuários irão fazer a partir dos nossos dados. Por isso, sem esquecer que nós temos ainda o momento do descarte, né? Na fase do descarte, essas questões do direito podem estar relacionadas principalmente à manutenção de informações sobre autoria, mesmo depois de descartados. Olha só que interessante, poucos percebem essa questão. Mesmo depois que eu descartei esses dados, eu preciso manter alguns históricos. Por quê? Porque se esses dados foram disponibilizados, eles podem ter sido utilizados por terceiros, que em determinado momento precisariam justificar ou identificar a origem de seus dados, e que após o descarte perderiam também as informações sobre a autoria, e seus registros, assim, devem manter, de alguma forma, informações sobre dados que já foram disponibilizados e que, de alguma forma, podem ter sido utilizados por terceiros para não gerar insegurança legal em possíveis trabalhos derivados ou mesmo de utilização direta ou apenas referenciada. Essa questão ela é bem ampla, inclusive atingindo outros níveis de abstração. Essa questão do conteúdo digital, ele ganha muito na questão da dinâmica, na questão do volume, na questão da acessibilidade, mas também perde muito nesta fluidez e nessa pouca força de sobrevivência de conteúdos que hoje você acessa e amanhã você vai acessar e te aparece lá uma mensagem de link indisponível, não encontrado, o famoso 404, seja lá o que for. Então, existem, por exemplo, na área de artigos publicados, periódicos que foram descontinuados e simplesmente deixaram de disponibilizar os conteúdos lá publicados. Então, você tem periódicos na área de ciência da informação, por exemplo, que já foram referência da área e que hoje estão descontinuados. Você não tem mais, quem não tinha uma cópia, backup daquilo e disponibilizou em outro link, acabou perdendo acesso àquele conteúdo. Mas o problema é muitos que citaram aquele link, agora, quando são referenciados ou quando alguém vai ler aquele artigo e clica no link, aparece a mensagem lá de inexistente. Então, essa é uma questão bastante séria e que precisa, inclusive, ser pensada junto com o próximo tópico que nós vamos falar, que é sobre preservação. A questão da preservação também é transversal. Ela também está presente na coleta, no armazenamento, na recuperação e no descarte. E nós vamos passar por ela também, refletindo sobre as principais questões que são colocadas quando a gente pensa em preservação. Estão sendo coletados dados que propiciem a manutenção e acesso a eles no futuro, caso venham a ser armazenados? Então, vejam, eu preciso me preocupar com a preservação desde a coleta do dado. Por quê? Porque para que eu possa preservá-lo, eu preciso de alguns dados complementares, né? Porque eu preciso garantir a permanência dos dados complementares sobre a coleta para que se tenha garantido o contexto de sua obtenção. Será que todos os fatores para sua utilização ao longo do tempo estão sendo mantidos? É muito grande o volume de metadados necessários para que eu possa ter uma percepção clara e um uso viabilizado de um conjunto de dados em um T2. Então, vamos pensar assim. Eu tenho um T0, onde eu estou coletando os dados. Eu tenho um T1, onde eu armazeno os dados. Existe uma correlação muito forte, direta e imediata, quase. Agora, quando eu falo em disponibilizar esses dados, eu vou estar deixando isso ao longo do tempo. Então, existe um T2 lá na frente, em que alguém, não necessariamente relacionado a quem fez a coleta, que vai precisar usar esses dados. E ele tem que ter, então, informações para que isso possa ocorrer sem atritos. Então, ele precisa de informações complementares, muitas vezes maiores
do que ato direto, ou não tem a visão do todo que aquele que coletou e armazenou aqui no primeiro ciclo teve. Então é difícil, você tem que olhar com uma perspectiva externa, você tem que sair do contexto para tentar imaginar necessidades informacionais, utilizando aqueles dados e interpretando aqueles dados. Os processos e procedimentos de recuperação estão estáveis o suficiente para que permaneçam polimorficamente utilizáveis ao longo do tempo? O que quer dizer isso, né? Mesmo mudando interface, mesmo mudando o dispositivo, mesmo mudando linguagens, o conteúdo acessado continua o mesmo, é por isso que é polimorficamente utilizáveis, né? Polimorfia, ou seja, muitas formas, o mesmo resultado. Eu posso mudar o formato do acelerador, eu posso tirar o acelerador do pedal e colocar no manche aqui na minha mão. Mas o resultado é o mesmo. A interface minha com a aceleração muda. Uma outra forma, o mesmo resultado. Isso é polimorfismo. Para o descarte, foi considerada a necessidade de preservação de seus diversos aspectos? Então, é preciso considerar isso. Então, vamos ver agora essas questões com mais detalhes, né? A preservação na coleta. A preservação dos dados coletados e que eventualmente venham a ser armazenados também pode exigir que dados adicionais sejam incluídos nos pré-requisitos definidos para a coleta. Acabamos de falar sobre isso. Proporcionando que esses dados possam ser identificados de forma mais ampla e incorporando, inclusive, informações sobre eventuais características de dispositivos que tenham sido utilizados como fonte dos dados, permitindo que esses dados sejam não só preservados, mas também utilizados, mesmo após inevitáveis em suas estruturas e constituições semânticas advindas de evolução dos dispositivos. Aumento da acurácia e precisão, com eventuais e muito prováveis melhorias nos níveis de granularidade das informações. Então, se até um determinado coletor de dados, vamos exemplo, sobre a minha produção agrícola em uma determinada propriedade, quer dizer, melhorando a granularidade, tornando, aliás, o termo eu usei de forma errada, né? Granularidade mais fina, afinando a granularidade. O que isso significa? Então, agora eu começo a mensurar e ser capaz de coletar informações sobre produtividade por talhão. Então, agora já são informações não mais da propriedade, grandes lotes que eu tenho dentro da minha. Preciso manter detalhes sobre, inclusive, essas características, para que eu possa continuar usando dados legados, dados que vieram de uma granularidade mais grossa, mas que eu possa trabalhar com essas, via agregação, eu possa continuar trabalhando com esses dados. Tudo isso eu preciso me preocupar já na coleta. Porque no armazenamento, ainda com foco no uso futuro, claro, deve-se prever elementos que propiciem a preservação desses dados, tal como forma que se possa interpretá-los no futuro, independente do acesso aos seus responsáveis ou aos dispositivos originais que o armazenaram, o que leva a uma elaboração de uma estratégia de execução de processos de atualização tecnológica e de verificação de integridade física e lógica. Ou seja, eu estou no T2, que a gente comentou agora há pouco, tentando acessar dados que foram armazenados lá em T1. Necessariamente eu vou ter acesso a quem fez esse armazenamento? Provavelmente não. Eu não vou ter acesso nem mesmo aos detalhes de como esses dados foram coletados. Então, isso precisa estar, de alguma forma, disponibilizado em metadados. E mais, os dispositivos evoluem, a interface evolui, a própria forma de armazenamento faz com que nós tenhamos necessidades que vão surgindo ao longo do caminho.
Então, eu tenho que me preocupar com isso, inclusive atualizando tecnologicamente. Eu tenho dados, um exemplo, né, eu tenho dados financeiros aqui de algumas empresas que seriam muito úteis hoje para comparar situações da década de 80, 90 com a situação atual. Só que esses dados estão num disquete de 5 polegadas. Tem até alguns de 8 polegadas ainda. Eu não tenho mais o dispositivo para ler. O de 3,5 eu até tenho, mas o de 5 não roda mais, ele enferrujou, já não roda mais. Eu não fiz a atualização. Esses dados estão eventualmente caminhando para a perda, né, para o descarte. É preciso, inclusive, verificar. Muitas vezes esses dados estão guardados, mas a integridade física já foi comprometida. Então, é preciso, inclusive, ter critérios de validação periódica dos dados que você aparentemente nem vai usar mais, mas que você precisa garantir que eles estejam preservados. E quando a gente pensa, então, num contexto agora de grandes volumes de dados, a gente precisa levar em conta não somente os aspectos comuns ao processo de preservação, mas também fatores como formato, variedade de fontes, diversidade de dispositivos de coleta, e que também evoluem de forma muito rápida, e sempre buscando a manutenção dessas informações sobre sua obtenção. O sensor que hoje, é o que a gente estava falando agora há pouco, o sensor que hoje mede uma determinada informação por talhão, pode ser substituído por um sensor que mede metro a metro, ou até menos. Então, você vai ter que manter informações, inclusive, sobre como isso está sendo feito, quais são os sensores envolvidos, como é que isso está sendo realizado. E quando isso tudo a gente está falando muito ainda na questão sintática, né, na questão de forma, na questão de estruturação. Quando a gente pensa em termos de conteúdo mesmo, de semântica desses dados, a questão não é menos complexa, pelo contrário, né? A gente precisa registrar não só os conteúdos, mas também elementos que permitam interpretação de rótulos, de definição de atributos, vocabulários específicos, regionais e de outras épocas. Por isso, deve ter, de alguma forma, um armazenamento a esses metadados de forma mais completa possível. Mesmo que pareça redundância, no momento T2, isso pode ser fundamental para que os dados estejam ao alcance quando você estiver pensando, então, em recuperação, que é a próxima fase. A preservação na fase de recuperação está diretamente ligada a questões de sua interpretação, principalmente quando relacionada ao fator tempo. Uma interpretação realizada em um determinado momento deve ter a possibilidade de ser a mesma realizada em outro momento. Então, a interpretação que eu fiz em T1 precisa ser replicada, ela precisa ser passível de ser feita em T2. A replicabilidade da interpretação é fundamental, desde que mantidos os critérios e objetivos originais. Assim, tanto os recursos de preparação e seleção para obter esses dados, como os recursos de visualização, devem manter um controle sobre seus algoritmos e mecanismos de interação, para não gerar resultados distintos a partir de uma base ao longo do tempo. Ou seja, eu preciso me preocupar, inclusive, com a forma com que eu vou disponibilizar esses dados, o que leva a uma necessidade de acompanhar os algoritmos usados nas interfaces para permitir a recuperação desses dados. Essa não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente considera a atualização constante e modificação que esses recursos sofrem. Quando se trata de dados sensíveis, essa questão se torna bastante preocupante, já que uma pesquisa realizada em momentos distintos pode gerar diferentes resultados, levando a conclusões sobre causas ou consequências de um determinado objeto de estudo, o que pode levar à condução de decisões equivocadas. Trocando em miúdos, uma determinada informação analisada hoje, coletada e armazenada e analisada, disponibilizada hoje, pode dar uma visão mais próxima do real, mas em T2, a partir de diferenças contextuais, complementações com outros dados, ela pode inclusive gerar interpretações equivocadas.
provocando danos aos envolvidos e à própria tomada de decisão, por exemplo, com base nesses dados. E, por sua vez, precisarão ser descartados. Mesmo falando em preservação, a gente precisa se preocupar com a fase de descarte. Esse fator transversal também está presente na preservação. Ela apresenta correlação direta com a fase de descarte, preservação, descarte, relacionando-se inclusive com outros fatores. A preservação deve ser buscada mesmo quando o dado não parece mais útil, já que sempre podem surgir novas necessidades não previstas que venham a exigir que esses dados que agora foram eliminados, sejam necessários. É muito comum, principalmente antes, que era caro manter os dados, você usar regras formais de governo para manter os dados, por exemplo, de uma empresa. Em um determinado momento no futuro, você pode precisar validar determinadas estratégias, por exemplo, administrativas, e aí aquele dado que você descartou vai fazer muita falta. Em função de custos de armazenamento cada vez menor, hoje a gente tem a possibilidade de manter cópias de dados que, por motivo de eficiência do sistema, tenham sido eliminados. Então, hoje, o custo mais baixo não é só do armazenamento. A gente precisa lembrar que hoje a gente tem custo mais baixo, inclusive, do processamento, a velocidade com que se trata esses dados. Mas, espera aí, qual é a relação? É essa velocidade de tratamento que também interfere na necessidade de descarte. Se eu tenho uma base de dados muito grande, eu posso prejudicar a eficiência de consultas que são feitas nessas bases de forma mais constante, geralmente usando dados mais recentes. Vale lembrar que o armazenamento de uma cópia de dados excluídos, muitas das vezes em formatos e estruturas diferentes das originais, configura, olha, isso é interessante, ele configura o início de um novo ciclo de vida dos dados, já que ele se tratará de uma nova base de dados, com estruturas e objetivos distintos. Então, você pode ter um novo ciclo de vida dos dados, dentro da sua área, ali dentro daquela atuação, mas um ciclo de vida respondendo pela coleta, armazenamento e recuperação de uma atividade constante, de um processo que está ocorrendo, e ao descartar, ao invés de descartar, esse descarte desse ciclo, na verdade, alimenta a coleta de um outro ciclo, que é um arquivo mantido para efeitos históricos. Então, são outros objetivos, são outras estruturas, é uma outra base de dados, é um outro ciclo de vida dos dados, a gente não pode perder isso de vista. E, finalmente, a gente passa ao terceiro fator a ser discutido hoje, que é a questão que tem ganhado cada vez mais foco, na atenção, não só na área de pesquisa, mas a própria imprensa tem dado bastante atenção à questão da privacidade. Novas legislações surgiram. Por quê? Porque dados têm sido utilizados, inclusive estrategicamente, de forma mais aberta. Isso não é novo. Permite uma ação muito mais impactante. A eficiência dessas estratégias aumentou demais. Então, essa questão da privacidade ganhou corpo. E, de novo, a gente destaca que ela transversalmente ocorre na coleta, no armazenamento, na recuperação e no descarte. Vamos ver algumas questões, então, para a gente pensar nessa questão que o ideal seria ter uma disciplina, um vídeo inteirinho só para tratar dessa questão, como nós já tivemos no passado. Eu e a professora Plácida já tivemos essa disciplina, já ministramos essa disciplina sobre privacidade dos dados, alguns anos atrás, no curso de pós-graduação aqui da Unesp de Marília. A coleta desses dados não proporciona risco de privacidade para os indivíduos ou entidades referenciados por eles. Veja que eu nem estou citando aqui a questão dos usuários, não é exatamente só do usuário. Muitas vezes, indivíduos, entidades são referenciadas em bases de dados e nem têm a percepção ou a ciência disso.
Um exemplo, né, para a gente poder perceber isso de forma mais clara, mais próxima do dia a dia. Quando você aparece numa foto junto com um grupo de amigos, e um destes amigos publica essa foto numa rede social, ele nem precisa te marcar, a própria rede social muitas vezes identifica você nessa foto. Você pode nem estar nessa rede social e você está lá presente numa foto disponibilizada para o mundo, numa situação que você talvez não quisesse aparecer, né? Então está lá, uma festa comemorando o título de um time para o qual você não torce. Eu estou brincando com a situação, mas é uma situação em que você pode estar participando, pode estar tendo a sua privacidade violada, sem mesmo saber. Por isso que a gente fala em referenciado, né? Esses dados podem representar um risco à privacidade dos indivíduos ou instituições neles referenciados de alguma forma. É quase recorrente a pergunta, mas é agora pensando, né, nas instituições, inclusive, durante o processo de recuperação, quais são os riscos à privacidade dos indivíduos ou entidades referenciados pelos conteúdos recuperados. Quer dizer, este ciclo de vida de dados que está agora disponibilizando aqueles dados, ao disponibilizar, eu preciso me preocupar com isso também, certo? E a gente vai pensar agora em cada uma das fases. Na coleta, né? Ao coletar, eu preciso identificar as fontes, nas fontes utilizadas, aspectos que possam configurar quebra de privacidade de pessoas, instituições, e sempre lembrando que a gente não fala de privacidade só de pessoas, a gente fala também de instituições, organizações. Quebrar o direito de manutenção de determinados dados como de forma restrita é uma questão de privacidade. Então, quando eu estou coletando esses dados, eu preciso me preocupar, porque isso pode gerar um passivo futuro. O que será que quer dizer isso? Né? Passivo é aquilo que eu devo, são o conjunto das obrigações que eu tenho, principalmente quando se fala em termos financeiros. E por que se fala em passivo futuro? É algo que eu ainda não percebo, não considero hoje, mas ao fazer uma determinada coleta de forma descuidada, eu posso estar abrindo portas para um processo para o qual eu vou ter aí que pagar uma multa, vou ter que pagar uma indenização, portanto, gerar uma obrigação no futuro. Por isso é que a gente diz um passivo futuro, algo que eu ainda não estou podendo determinar, prever com exatidão, mas que existe uma probabilidade de vir a acontecer. Então, é um possível passivo futuro. Então, ao coletar, eu preciso ter muito cuidado com isso. E depois eu vou poder armazenar esses dados, né? Então, eu tenho que considerar fatores envolvidos nesta fase, já que nessas definições eu preciso identificar aqueles que poderão ter acesso a esses dados, não só para consulta, mas também para inclusão, alteração e até mesmo exclusão de informações. Então, aqui vejam que nós não estamos falando ainda da disponibilização, nós estamos falando do acesso a esses dados para efeito de manutenção. Quem conhece bem linguagens de interação com banco de dados, como, por exemplo, SQL, a gente tem um conjunto de instruções que são aquelas relacionadas à manutenção dos dados, diferente do SELECT, diferente de instruções para consulta, que é a fase de recuperação em si, eu tenho instruções de manutenção, então eu tenho que pensar nisso, porque alguém pode manutar esses dados, pequenas alterações podem gerar quebras de privacidade, eu preciso tomar cuidado com isso. Já quando eu penso em uso de sistemas gerenciadores de bancos de dados, eu posso pensar na possibilidade de definir quem poderá ter acesso a esses dados. É uma vantagem, porque eu tenho lá a possibilidade de definir papéis, né, rules. Então, você pode definir quem vai fazer o que em qual dado. Isso é muito importante e necessário, uma preocupação muito próxima da técnica, né, mas que sai de requisitos de definição. Então, apesar de ter uma forte relação com a tecnologia, ela é definida a partir da identificação de requisitos, certo? Porque ao definir os papéis de usuário, né,
eu vou definir não somente a identificação de usuários, mas grupos que podem estar relacionados às atividades que esse grupo desenvolve, o que permite que sejam definidas atribuições de acessos para um determinado papel. E, posteriormente, cada usuário pode, então, ser identificado a um ou mais papéis, o que define seu escopo de acesso aos conteúdos de uma base de dados. Ok? Só lembrando, então, aqui o item 4, que é citado, né, que reforça esse conteúdo. Se alguém quiser se aprofundar, esse item 4 já está lá já estudados no grupo, você vai encontrar esse artigo e também está nas referências aqui. Já no item 6, né, que é a questão do onde, a localização onde os dados serão armazenados, o que também pode gerar uma série de questões relacionadas à privacidade. Uma base armazenada localmente e desconectada da rede pode estar muito mais segura com relação a acessos ou usos indevidos do que uma base armazenada em um servidor de dados conectados na rede, que muitas vezes pode estar, inclusive, sob a responsabilidade de terceiros. A ação do armazenamento dos dados tende a ser predominante e você dificilmente vai manter isso localmente. Nos casos em que se tem muitos dados sensíveis, essa questão é primordial, levando geralmente a uma grande fragmentação do armazenamento desses dados. Você muitas vezes precisa manter localmente dados muito sensíveis e até mesmo desconectados de possibilidades de acesso remoto, em casos extremos. E aqui o item 6, né, detalhando essa questão da localização de onde os dados estão armazenados. Recomendo que quem quiser se aprofundar, leia o artigo. A preocupação que deriva desses fatores é garantir a privacidade no acesso a dados que estejam armazenados em dispositivos intramuros de uma empresa. O que vem a ser isso? Por mais rígida que seja a legislação, existe a questão do intramuros. O que isso quer dizer? Os dados que estão armazenados nos servidores dentro de uma organização, de uma empresa, por mais que sejam auditados, podem estar mantendo conteúdos que ferem a legislação. Mas espera aí, então eu posso entrar na empresa e simplesmente, então, por uma ordem legal, recolher todos os dispositivos de armazenamento para uma auditoria agora com os melhores técnicos do país. Se esses dados foram espelhados em uma base em outro país, por meio de algoritmos que se excluem automaticamente e com replicação, com uso de áreas de gravação no próprio disco, sobrepondo conteúdos, não deixam vestígios. Mesmo que você determine um monitoramento prévio de o que está sendo transmitido para poder, então, durante a auditoria posterior, cruzar com o que foi transmitido, você não vai conseguir, porque esses dados podem estar criptografados nessa migração, esse espelhamento real-time, quer dizer, em tempo real, no momento em que está sendo armazenado, ele já está sendo replicado, por meio de fluxos criptografados, e, infelizmente, você não teria como detectar isso. A única forma de detectar se esses dados foram quebrados é por um vazamento interno, quer dizer, algum funcionário, algum envolvido diretamente com aquilo faz uma denúncia, ou por percepção de resultados, ou seja, na recuperação. Se você consegue detectar indícios na recuperação de que fatores de privacidade foram quebrados. E quando se pensa em meios de recuperação para os dados, vale lembrar que devem ser considerados os envolvidos com os conteúdos a serem disponibilizados, identificando estruturas e usuários. Lembrando-se que, mesmo em casos em que os dados não se mostrem, deve-se prever a possibilidade de vinculação desses dados com outros dados, que a gente conversou bastante sobre isso lá na questão da integração, o que pode propiciar um ataque à privacidade. Quando se trata de dados sensíveis, a privacidade deve ser tema central das preocupações na disponibilização de dados. O nível de anonimização, nesses casos, deve ser o mais elevado possível, mesmo tendo-se em mente a
deteriorização, né, dificinho essa palavra, do nível de utilidade de uma base de dados diretamente relacionado ao grau de anonimização imposto a ela. Certo? Antes de falar do próxima fase, deixa eu só falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da anonimização. São muitas as técnicas e a gente também teria que ter um vídeo, uma disciplina, talvez até, sobre anonimização. Aí nem na alça de mira, vou fazer uma proposta para uma colega pesquisadora para a gente fazer uma disciplina só disso, mas imaginem assim, se eu tenho um dado sensível, eu posso anonimizar de diversas formas, por exemplo, diminuindo a acurácia daquele identificador. Então, por exemplo, uma data de nascimento que pode ajudar a identificar um determinado indivíduo, ao invés de manter o dia, mês e o ano, se eu tirar o dia, eu já posso, então, dificultar, eu aumento agora a dificuldade para que você possa vincular aquilo a outros dados, porque aí eu passo a ter, então, a possibilidade de todos aqueles que nasceram no mesmo mês. Porque quanto mais elementos em comum eu tiver, a gente falou sobre isso lá na integração, não vou repetir, mas mais elementos em comum eu tiver, mais eu vou conseguir integrar esses dados. Então, se eu retirar agora o mês, aí vai ficar mais difícil ainda, porque vai ficar só o ano. Mas ainda é possível integrar. Então, se eu tenho se eu consigo chegar a 4, 5 indivíduos com possibilidade de vincular a um determinado registro, por exemplo, uma consulta médica, um resultado de um exame com uma doença grave de um determinado candidato, que eu quero saber se ele tem doença ou não, e eu posso, então, pelo ano, aí eu posso identificar que entre aqueles 4, o único que tinha o mesmo ano de nascimento é aquele sujeito, e aí eu consigo identificar. Então, sempre existe um grau de risco, menor ou maior. Vejam que quando eu anonimizo, eu perco o valor dos dados, os dados vão perdendo o valor, a riqueza dos dados, porque eles vão perdendo a acurácia. E ainda existe a questão das diversas técnicas de se fazer isso. Modificação desses dados, então, ao invés de simplesmente ocultar o dia, eu modifico o dia, modifico o mês, isso não impacta diretamente, porque eu modifico de forma global e estruturada para não causar impacto no conjunto como um todo. São tantas as possibilidades que não daria para falar delas aqui todas. Existem, por exemplo, inclusive questões como a pseudo-anonimização, que alguns defendem, mas que eu tenho as minhas restrições. O que é pseudo-anonimização? Você transforma um atributo de tal forma que ele parece estar totalmente anonimizado. Então, ao invés de colocar uma data de nascimento, eu coloco um determinado código, um número, que pode apontar para nada. Então, alguém cai ali, ao invés de aparecer uma data de nascimento, aparece um número. Esse número, para quem está acessando, não é suficientemente informativo, mas para o dono, o detentor daqueles dados, por uma base de dados interna e restrita, ele consegue recuperar aquele número. Então, ele mantém uma parte desses dados, aquilo que está atuando, que está numa área de produção, ou até disponibilizando, tem uma informação pseudo-anonimizada. Mas existe base de dados restritas aqui internamente que ele pode usar para fazer a recomposição desses dados. Então, isso traz uma série de discussões que não cabe aqui a gente fazer, mas só para mostrar que existem N técnicas de anonimizar, a gente usa o termo higienizar esses dados, trazer, então, uma preocupação com dados que podem apontar para informações sensíveis. Então, a gente retira isso dos dados, tanto da base de produção e principalmente daquilo que é disponibilizado. E a privacidade é até no descarte, porque quando a gente pensa no descarte, não é trivial a vinculação, né? Muita gente não consegue ver essa relação entre de conceito de direito ao esquecimento. Então, o que seria isso? Eu faço parte de uma rede social e em um determinado momento eu quero não mais ter meus dados disponibilizados lá. Não basta excluir aqueles dados. Esta operação feita por mim como usuário apenas retira de uma camada superficial de recuperação.
esses dados geralmente permanecem lá. Eu não obtive o meu direito ao esquecimento. Eu não consegui retirar todos aqueles dados dali. Ele pode estar, inclusive, replicados em outros lugares. Então, são questões como essa que precisam ser levadas em conta quando a gente considera a privacidade no descarte. Tá? Não é uma tarefa fácil, para que o acesso a dados será sempre mediado de alguma forma pelos seus detentores, e limitações ao acesso direto podem apresentar cenários incompletos sobre os dados que permanecem armazenados. É o que a gente acabou de falar. Então, eu excluí um post que eu fiz. Eu acho que ninguém mais vai ver aquilo, mas não só a detentora daquele ciclo de vida dos dados, então a empresa que mantém aquela rede social ainda tem acesso àquilo, como terceiros consultando podem ter acesso àquele dado via pagamento para essa empresa, ou seja lá qual for o mecanismo que eles tenham para isso. O que pode gerar uma percepção de que um determinado foi excluído, quando na verdade ele foi apenas identificado como não acessível para visualização, permanecendo, né, registrado nas bases que a gente acabou de falar, intramuros e fora do alcance prático de instâncias de acompanhamento e controle. Então, mesmo uma autoridade nacional de proteção de dados teria dificuldade em garantir isso. Isso pode até ser mais prejudicial do que ajudar, porque aponta o usuário para uma garantia de que, se ele se arrepender, ele tira, quando na verdade não é tão simples assim. Outra questão relacionada ao direito ao esquecimento, em uma base de dados, pode estar relacionada à existência de cópias desses, que é uma outra questão muito séria também. Relação, espelhamento, né, e outros que copiaram esses dados ou acessá-los. E, portanto, longe da possibilidade de controle ou acompanhamento por parte daqueles que têm os seus dados registrados naquele recurso. Certo? E com isso, então, a gente fecha todas as células do ciclo de vida dos dados em relação às fases e aos fatores transversais. Okay? Eu gosto sempre de lembrar que essa proposta de estruturação não é um fim em si, é uma forma de entendermos exatamente qual é o escopo de uma atividade, de uma necessidade, de uma pesquisa que estamos fazendo, permitindo, inclusive, perceber o quão aberta está, por exemplo, essa pesquisa. Então, se eu vou trabalhar sobre privacidade de forma aberta, então eu vou trabalhar na coleta, armazenamento, recuperação, descarte, eu vou ter que fazer uma pesquisa muito ampla. Isso vai levar anos, eu posso nunca chegar a uma conclusão, e a velocidade de atualização é tão grande que no meio do caminho eu vou ter que ficar refazendo toda a parte inicial da pesquisa. Mas se eu trabalhar na privacidade, na coleta, ou na privacidade na recuperação, ou na privacidade no descarte, eu começo então a fechar o cerco e a me policiar para que me mantenha nesse escopo. É uma forma não só de estruturar o que faço, mas também de apresentar aos outros. Então, quando eu estou apresentando uma pesquisa que é sobre descarte, na privacidade no descarte, eu estou deixando claro que o escopo não é sobre como esses dados são coletados, como eles são armazenados, ou como é que eles são disponibilizados, é como é que esses dados são descartados, são eliminados de determinadas bases de dados, conjuntos de dados, e tudo o que está no seu entorno, mas restrito àquela célula. Essa é a grande finalidade, esse é o grande objetivo que está por trás dessa estrutura proposta, para que a gente possa, então, pensar, construir uma perspectiva sobre o acesso a dados, de tal forma que a gente consiga identificar momentos distintos, né, coleta, armazenamento, recuperação e descarte, e grandes fatores que englobam dentro de si, inclusive, subelementos, questões internas, né, a própria questão da qualidade tem qualidade física, qualidade lógica, qualidade tempestiva, tem uma série de elementos aí que vão ser de proveniência e assim por diante. Mas, nessas células, a gente já consegue, num primeiro momento, pelo menos, se posicionar e entender onde é que estamos, o que estamos fazendo, onde está um determinado problema em um sistema. A própria análise de funcionalidade de um sistema pode ser amparada por uma estrutura como essa.
E esse era o objetivo dessa nossa fala nesse vídeo. Eu quero agradecer a atenção de todos e avisar, né, que qualquer dúvida entre em contato, agradeceria por comentários, inclusive, e deixo aqui o meu abraço esperando vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.